Minha vida sobre as duas rodas começou bem cedo. Então meu pai, ele sempre gostou muito de moto, de carro, Fórmula 1, né? Viveu ali a época do Ayrton, do Emerson Fittipaldi. E ele quis passar um pouco dessa paixão para mim também, né? E aí, quando eu fiz uns 2, 3 anos de idade, ele me deu a minha primeira moto, que foi uma mini moto. A história dessa moto é que ela foi praticamente uma das primeiras motos, mini motos aqui do Brasil. E ela foi importada do Japão. A marca dela, se não me engano, é uma Mitsushita. Não sei a cilindrada, mas é um motorzinho 2 tempos. E muito forte, muito forte. Tanto é que a lenda diz que essa foi uma moto que foi trazida aqui pro Brasil junto com algumas, né? Vieram algumas aqui pro Brasil porque eles queriam criar um campeonato para crianças de 8, 9 anos de idade, né? Com essas mini motos. Foram as primeiras do Brasil. O problema é que essa mini moto, como eu disse, ela era bem fortinha, bem esperta. Na época que eu era criança, que eu andava com ela, meu pai também costumava dar umas voltas. E com ele, que pesava na época os seus 70, 80 quilos, ela chegava a dar 50, 60 km por hora. Então você imagina uma criança de 20, 30 quilos com uma motinho que chega ali com ela nos seus 60, 70 km por hora, onde os freios, ou o freio, né? Porque o freio da frente era inexistente, não tinha freio da frente, só tinha um freio a disco traseiro. E com isso eu acho que era uma moto um pouquinho perigosa, né? Uma moto que era muito rápida, muito arisca, de freio provavelmente não era tão boa para a época, e começaram a ter alguns acidentes com essas crianças. Com isso desistiram do projeto de fazer essa competição infantil. E o meu pai conseguiu comprar uma dessas motinhos, né, na época, de um senhor do Alphaville, se não me engano, que tinha dado pro filho, o filho não usava mais e ele queria se desfazer, e meu pai conseguiu por um precinho bacana comprar essa motinha. Então essa foi a minha primeira moto. Logicamente que por ela ser tão arisca, né, o meu pai sempre foi muito criativo. E aí ele resolveu para me ensinar a andar na motinho, ele pegou aquelas rodinhas de bicicleta, sabe? E colocou, adaptou na motinho, para eu aprender ali o equilíbrio e tudo mais. Como ela era muito forte de motor, ele pegou e fez alguns furos, se não me engano, ele fez 3 furos aqui no acelerador, e aí eu só consegui acelerar até onde estava o parafusinho, né? Então, o primeiro furo eu quase não tinha nada de acelerador, e aí eu fui aprendendo a me equilibrar, tudo mais, com as rodinhas. Depois de um tempo ele tirou as rodinhas, aí passou o parafuso para o outro furo, aí eu já tinha um pouquinho mais de acelerador, e assim eu fui aprendendo, né? Tem uma história até engraçada, que por ser uma moto 2 tempos a carburador, ele deixava ali no furinho e aí eu não conseguia acelerar. Mas uma vez ele esqueceu de abastecer a motinho e aí eu andei até acabar o combustível, né? E a moto 2 tempos com carburador, quando acaba o combustível, o motor dá uma esticadinha no final. Aí ele me levava para andar na praia, que tinha espaço, não tinha ninguém, né? Depois de um certo horário. E aí ele me levava lá pra praia para dar umas voltas. E aí acabou o combustível da motinho, e ele falou que só escutou o motor afinando, né? Abrindo aquele berro de 2 tempos. E quando ele olhou, ele falou que viu eu passando que nem um raio. Se assustou, mas graças a Deus, assim que eu passei, a gasolina acabou.
custou, mas aí a gasolina acabou e a moto apagou, né? Então essa foi a minha primeira motinho, foi onde tudo começou. Eu tenho ela até hoje, tá guardada em casa, merecendo um restauro, né? Tô esperando aí sobrar um pouquinho de dinheiro e tempo para restaurar ela e deixar ela lá, que é uma relíquia praticamente, né? Quando eu era criança já se dizia que tinha somente 5 no Brasil. Hoje então eu acredito que se tem alguma em bom estado, deve ser uma ou duas. Talvez a minha seja que tá melhor das que vieram para o país. Então essa foi a minha primeira motinho.